Olá, seja bem-vindo ao Premium Day Hospital, referência em segurança, inovação e excelência em cirurgias plásticas. Hoje nós vamos mostrar o que há por trás dos procedimentos realizados aqui, com foco na estrutura, tecnologia e protocolos que garantem um ambiente cirúrgico moderno e seguro. Este é um conteúdo com oferecimento da LifeSeal e do CNTF, Centro Nacional de Tratamento de Feridas. Descubra como o Premium Day Hospital eleva o padrão em cirurgias plásticas e oferece uma experiência exclusiva aos seus pacientes. Olá, está começando o nosso quadro Falando de Plástica, tudo sobre cirurgias plásticas para você se atualizar, para você se informar. E hoje o nosso convidado especial é Marco Cassol. Tudo bem, Marco? Obrigado, um prazer estar aqui, né, e contribuir aí para a gravação e trazer mais conhecimento e falar sobre cirurgia plástica. Ótimo, gente, só para falar para vocês que hoje nós estamos gravando no Centro Cirúrgico, vocês viram, né? O Centro Cirúrgico é super bonito, a gente sempre quer aproveitar esse espaço aqui, mas a gente grava no domingo, tá? Que é o dia que o Centro Cirúrgico não funciona, então a gente está levemente paramentado só para dar um clima aqui, né? Só para vocês ficarem atentos, pessoal que nunca assistiu o nosso canal, para a gente poder trazer essa informação. Mas vamos lá, vamos apresentar o nosso convidado hoje, porque ele tem muita coisa legal para falar para você que quer ficar aí, com aquele corpo sarado. Então presta atenção que esse bate-papo hoje vai ser incrível, hein? Marco, eu queria que você começasse essa nossa conversa falando um pouco da sua trajetória, quem você é, o que você faz, formação, para a gente poder se ambientar e conhecer um pouquinho do seu trabalho, por favor. Eu sou o Marco Cassol, sou cirurgião plástico, fiz toda a minha formação no Rio Grande do Sul, eu nasci em Alegrete, no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha lá na fronteira com o Uruguai e com a Argentina. E depois fui para Porto Alegre estudar, fiz faculdade de medicina, cirurgia geral e cirurgia plástica, tudo em Porto Alegre. E em 2005, 2006, eu vim para São Paulo, e aí aqui eu acabei fazendo a minha carreira, já estou há muitos anos aí, há 20 anos aqui em São Paulo, e assim, sempre focado em cirurgias plásticas mais estéticas do que corretivas, né? E é um prazer para a gente estar aqui e contribuir aqui com informação e com... esse bate-papo aí, né? Com conhecimento, consigo, né? Ô Marco, você estava falando aqui que você faz várias cirurgias e tudo mais. Quais são as mais comuns hoje no seu consultório, por exemplo? As cirurgias mais comuns é a abdominoplastia, mamoplastia e lipoescultura. São as três cirurgias mais comuns, mais presentes no consultório no dia a dia. Marco, eu queria que você falasse um pouquinho da jornada anti-inflamatória, que foi um processo que você desenvolveu, que ajuda as pessoas a terem um resultado mais eficaz na cirurgia. Eu queria que você falasse um pouco desse método aí que você criou. Isso é muito legal, porque a jornada anti-inflamatória é uma forma do paciente se preparar para ir para a cirurgia mais desinflamado, menos inflado, menos inchado, e, consequentemente, um pouco menos gordo também, né? Então, o paciente emagrece, se prepara, se fortalece e consegue, com isso, então, ter um resultado melhor das cirurgias, ter uma recuperação mais rápida e mais pronta, ter menos desconforto. Então, uma série de coisas que acabam auxiliando na recuperação pós-operatória quando esse paciente tem um preparo adequado. Quais são os principais pilares dessa metodologia? O principal pilar é a dieta, né? Então, assim, através da mudança na alimentação, basicamente cortar a farinha e açúcar, fazer algum grau de jejum associado a essa dieta, então uma dieta mais restritiva, uma dieta que acaba trazendo mudanças nos hábitos alimentares dos pacientes, porque esse paciente ele vai ficar um bom período, então sendo acompanhado por uma nutricionista nossa, né? E isso traz também uma conexão maior com o corpo, porque o jejum tem essa capacidade, né, de conexão espiritual, tanto que todas as religiões usam o jejum, né, como uma forma de reconexão. Então a gente usa também o jejum, além do jejum, então essa parte física da alimentação,
também a gente trabalha o físico, emocional, mental e espiritual. Então tem acompanhamento da nutricionista, tem acompanhamento de psicóloga. Então a gente fala jornada exatamente por isso, porque tem início, meio e fim depois que o paciente acaba a sua cirurgia e que já tem uma recuperação completa, né? Então tem a finalização dessa jornada, normalmente com mudanças importantes que não são só as mudanças físicas, né? E então, por isso, a gente acha que essa jornada tem um impacto tão grande na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas. Que interessante, porque é uma mudança de mentalidade também. Exatamente, né? Exatamente. E você entende que fortalecer o lado espiritual traz um resultado melhor para a cirurgia e para todo esse momento, que é um momento de tensão também, né? Sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente fortalecer o espiritual, por exemplo, vou dar um exemplo que é comum, prático, né? Ótimo. A paciente acabou de se separar, ela está com a vida toda de perna para o ar, ela está desorganizada emocionalmente, ela está desorganizada financeiramente. Talvez esse não seja o momento dela fazer uma cirurgia plástica, porque ela não está conectada com ela mesma, não está conectada com o seu espiritual, porque ela está num momento muito atribulado da vida dela. Então ela precisa desse alinhamento, e a gente fala alinhamento físico, emocional, mental e espiritual, porque tem atitudes ou atividades que a gente vai fazer nesses quatro corpos aí, né? Corpo físico, corpo emocional, corpo. Quanto mais sutil, maior a transformação e maior a capacidade de influência no dia a dia da gente, né? Começando pelo mais denso, que é o corpo físico. Então a gente fala claramente na jornada anti-inflamatória das mudanças na dieta, no sono, hidratação, as coisas do dia a dia, que são muito importantes, mas tem outras mudanças que também precisam ser encaixadas e, volto a repetir, no dia a dia do paciente. Não adianta ser uma coisa artificial que o paciente faz por um período curto, porque ele quer e tem o objetivo de fazer a plástica, e que depois essas coisas não se mantenham por mais tempo, não sejam transformações, né? Paciente, muito comum, né? Os pacientes emagrecem muito, né? Tomando drogas, Mounjaro hoje é a droga do momento, e depois para a droga e depois volta todo o peso que ele ganhou. Por quê? Porque ele não teve uma mudança de hábito importante. E o que a gente quer com a jornada anti-inflamatória é trazer mais consciência para o paciente e, com isso, então, fazer com que esse paciente mantenha essas mudanças no seu dia a dia, na rotina normal do dia a dia do paciente. Bom, agora vamos para a prática mesmo, que é o seu método, o R14, né? Que tem chamado a atenção pela proposta de contorno que você traz, acabamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. O abdômen R14 é a jornada anti-inflamatória focada para fazer a abdominoplastia. Então a gente sabe que aquele paciente que consegue perder gordura visceral, né? E não é só emagrecer, é gordura visceral. Às vezes não é tão simples conseguir perder gordura visceral. Ele tem um pós-operatório muito melhor na abdominoplastia, porque a gente vai fazer uma aplicatura dos retos abdominais, basicamente um reposicionamento do tanquinho aqui, né? Um reposicionamento dos músculos do abdômen. E para que isso aconteça de uma forma menos desconfortável para o paciente, com um melhor resultado e uma recuperação mais ágil, quando a gente consegue perder gordura intraabdominal, né, gordura visceral, gordura que está dentro das vísceras do abdômen, a gente consegue então um resultado melhor. Então a jornada anti-inflamatória aplicada para a abdominoplastia é o abdômen R14. Ah, beleza. E qual a diferença que você nota, por exemplo, nesse método que você desenvolveu para um método convencional, tradicional que tem no mercado? Então, assim, quando o paciente vai desinflamado para a cirurgia, desinchado ou emagrecido, né, são várias maneiras de ver isso, esse paciente tem menos desconforto no pós-operatório, precisa menos analgésicos, então ele tem uma recuperação mais rápida, porque ele fica menos inchado, o inchaço prejudica, de certa forma, a recuperação do paciente, além de trazer desconforto. Esse paciente
consegue retomar mais rapidamente as suas atividades diárias e atividades laborais, voltar ao trabalho com 15 dias de uma maneira bastante plena, e isso aí ajuda muito. A gente também, com o abdômen R14, a gente consegue que os pacientes não precisem necessariamente tirar férias de um mês para fazer a cirurgia. Então a gente pode fazer um atestado de 15 dias e o paciente voltar a trabalhar, e isso aí é muito legal, muito bacana, né? Então tem muitos benefícios, além de, claro, o paciente dormir melhor, se sentir mais leve, se sentir mais conectado com ele mesmo. Todas essas, melhora a hidratação e o paciente também se sente mais disposto, e isso é muito legal. Então uma série de coisas, de benefícios, né, que vão ser agregados quando o paciente se prepara adequadamente. Ô Marco, e o que você tem um tipo ideal de paciente que você aplica a metodologia, ou você faz isso geral para todos? A gente no início fazia só para aqueles pacientes que estavam obesos, que estavam acima do peso, né? Só que a gente viu que todos os pacientes se beneficiam, e a gente fazia para cirurgias corporais, e a gente viu que mesmo nas cirurgias faciais ou cirurgias menores, o paciente se beneficia também do método. Então hoje a gente faz para todo mundo, né? E isso é muito legal. Então todo paciente que vai em consulta, quando ele fecha a cirurgia, define a data que ele vai fazer, ele passa em consulta com a nutricionista e tem esse acompanhamento, e começa então essa jornada anti-inflamatória. O primeiro passo é essa consulta com a nutricionista, uma nutricionista funcional integrativa, né, que tem uma visão mais do todo do paciente, não só da dieta, né, mas do paciente como um todo. Então, pacientes que têm doenças autoimunes, pacientes que têm inflamações crônicas, pacientes que têm sintomas digestivos, outros sintomas digestivos ou outros sintomas, sejam eles quaisquer, todos eles vão se beneficiar dessa desinflamação da jornada anti-inflamatória. Beleza. E como você atende muita gente e faz vários tipos de cirurgia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os resultados estéticos e funcionais também, que costumam trazer mais satisfação para os seus clientes, que você observa assim em consultório. A gente vê que as transformações, né, físicas que a cirurgia plástica proporciona para as pessoas não são as maiores transformações na vida das pessoas, né? A cirurgia plástica é só um gatilho para uma transformação muito maior, uma transformação da autopercepção do paciente, né? Quando o paciente consegue acreditar que ele pode conquistar as coisas que ele quer conquistar na vida dele. Então tem transformações muito maiores que são induzidas, um pequeno gatilho, né, pela transformação física da plástica, mas a maior transformação é a transformação da vida do paciente como um todo. Bom, e você é um cirurgião que opera muito aqui no Premium Day Hospital. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a estrutura, sobre os recursos, como é que é isso no seu dia a dia, na hora de fazer uma cirurgia plástica, como que você sente a estrutura do hospital? Isso é muito importante, né? A gente ter a segurança de um lugar que dá apoio, né, para o paciente, segurança para que eventuais... Porque a gente opera todo tipo de paciente, né? Pacientes que eventualmente não conseguiram chegar no seu peso ideal, pacientes que muitas vezes são muito ansiosos, ou pacientes que têm problemas crônicos, ou pacientes que têm problemas psiquiátricos, mas que estão compensados, estão tratados, né? Ou outros problemas clínicos, paciente tem diabetes, hipertensão, várias coisas que quando a gente tem uma estrutura que dá suporte, a gente pode ir com muito mais tranquilidade, né? Porque esse paciente foi bem preparado para a cirurgia, então ele tem um risco muito diminuído por estar bem preparado, né? Por ele estar num ambiente, num local com toda a segurança que é necessária. Ô Marco, eu estava aqui pensando, né, que você fala processo anti-inflamatório. Quais mitos, assim, ou dúvidas que você percebe quando as pessoas escutam você falar nesse processo anti-inflamatório? As pessoas acham que estão, sei lá, estão completamente inflamadas. Como é que é a reação das pessoas quando você faz essa abordagem? O que acaba acontecendo na prática é que as pacientes não sabem que elas estão inflamadas, né? Elas descobrem porque elas têm enxaqueca crônica, e isso é um sinal de inflamação, porque elas têm desconforto abdominal, têm
constipação crônica, essa paciente tem refluxo gastroesofágico cronicamente, essa paciente tem perda de cabelo, então tem fragilidade das unhas, essa paciente... São sintomas que os pacientes apresentam, né? E que são sinais que o paciente está inflamado cronicamente. A pessoa nem está sabendo também, nem tem noção. Exatamente, não tem noção. E aí ela trazendo essas dificuldades, né? Eu falei algumas aqui, mas tem muitas outras, né? A gente consegue então ajudar esse paciente e ver que ele consegue melhorar desses sintomas. E, sem falar, claro, nos pacientes que têm doenças autoimunes e que têm essa inflamação crônica, e quando ele consegue se desinflamar, ele entra num período de remissão importante, de desaparecimento temporário, né? Muitas vezes por longos períodos, desde que ele consiga manter isso no seu dia a dia, da sua doença, do seu problema crônico, da sua doença autoimune, né? E quando a pessoa acostuma, eu acredito que esse anti-inflamatório, no fim das contas, é uma atitude de vida, né? É uma coisa para melhorar e para usar no dia a dia, né? Claro, exatamente. E assim, o paciente que traz, né, esse feedback pra gente dizendo, pô, agora passei a dormir melhor. Há anos eu não conseguia dormir tão bem, agora eu estou dormindo melhor. Então, agora eu estou me sentindo mais leve para jogar futebol com os meus amigos na quarta-feira à noite, quando o paciente é masculino, por exemplo, né? Porque então a gente consegue com essa técnica, assim, com esses profissionais todos envolvidos, né, trazer um bem-estar muito grande para o paciente. Marco, então acho que é isso o nosso bate-papo, para a gente conhecer um pouco da sua metodologia, saber um pouco do seu trabalho e também, né, trazer aqui esclarecimento para as pessoas que também vão se conectar com você, né, naturalmente aí. Então, quero agradecer suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço a oportunidade, acho que é muito legal, né, esse espaço, né, esse movimento que o Prêmio está fazendo de trazer os profissionais que trabalham aqui para criar... trazer informação, criar vídeos, né? Levar mais informação para o público, eu acho que isso é muito válido e muito bom. Então é isso, gente. Hoje foi um bate-papo com o Marco Cassol, esse papo super bacana. Se você ficou com mais alguma dúvida, já sabe, né? A gente tem aqui os comentários para você justamente colocar suas perguntas. As nossas redes sociais também estão à disposição para você tirar suas dúvidas. E é bom que você vá sempre, né, fazer a sua cirurgia plástica muito bem informado. E aqui você já vai conhecendo, né, os médicos que operam aqui no Premier Day Hospital, já vai entendendo a dinâmica de cada um, o processo de cada um. Fica até fácil para você escolher, né? Você vai fazendo a sua identificação. Quero agradecer a sua participação hoje, por assistir aqui o nosso Falando de Plástica. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações, porque sempre tem bate-papos incríveis aqui para você, tá bom? Então, até o nosso próximo Falando de Plástica.